Senhor, meus queridos, amados irmãos do grupo daqui do setor do bairro Mapim, que é o curso básico em teologia. E nós temos aqui como pastor responsável o pastor Daniel Vondir. Eu sou o professor Claudine Santos e nós vamos discorrer o assunto que é a segunda aula de introdução ao Novo Testamento. Então já nesse canal mesmo, eu dei aqui uma aula sobre a parte introdutória, falando sobre alguns contextos, algumas construções do Novo Testamento. E eu gostaria que essa aula aqui é só simplesmente para complementar. Então eu estarei citando aqui, comentando aqui livro por livro a sua historicidade, local, data, autores, enfim. Então eu gostaria que você não saísse daí. É uma aula importante, é uma aula introdutória ao Novo Testamento e já passa a mão no papel, na caneta, para você fazer as anotações, porque essa aula vai ser recheada e de muita importância. Eu acredito que cada um de nós vamos crescer hoje, como sempre, né? A gente vai crescer na graça e no conhecimento do nosso eterno Deus. Quando a gente continua então aqui, principalmente o Evangelho de Mateus, que é o primeiro que foi escrito em Israel, a probabilidade em aramaico, por volta do ano 50, e surgiu de modelo para Marcos e Lucas. Então o texto de Mateus ele foi traduzido para o grego, tendo em vista que o mundo romano da época falava o grego. Então o texto aramaico de Mateus se perdeu já no ano 130 aproximadamente. O bispo Papia da Frígia, ele fala desse texto. Então também Irineu também no ano de 200 na década de Cristo também, que foi discípulo de Policarpio, que por sua vez ele foi discípulo de João, evangelista, fala também do Evangelho de Mateus do século II. Comprova-se então que a historicidade do Evangelho de Mateus, que escreveu para os judeus de sua terra, convertido ao cristianismo, e era o único dos apóstolos habituados à arte de escrever, e também de calcular, e também de narrar os fatos. Compreende-se então que os propósitos dos apóstolos o tenham escondido para esta tarefa. Então, o objetivo da narração foi mostrar aos judeus que Jesus era e é o Messias anunciado pelos profetas. E por isso, queridos irmãos, cita muitas vezes o Antigo Testamento e as profecias sobre o Messias. Muito bem. Então, o Evangelho de Marcos. São Marcos, que é o João Marcos, não foi apóstolo, mas foi um discípulo deles, especialmente de Pedro, que o chamara de filho, como está em 1 Pedro, no capítulo 5, versículo 13. Foi também companheiro de Paulo nas primeiras viagens missionárias, como está em Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versículo 5, como também em Colossenses capítulo 4, versículo 10, e 2 Timóteo no capítulo 4, versículo 11. O testemunho mais antigo sobre a autoria do Evangelho é dado pelo famoso bispo Eurápolis, na Ásia Menor, Papias, no ano 135 na década de Cristo. Então Marcos ele escreveu o seu evangelho destinado ao povo romano, queridos irmãos, baseado então para isto na construção ou na instrução de Pedro junto a este povo. Então o evangelho de Lucas ele não era judeu como Mateus e Marcos, mas ele vinha de um povo pagão da Antioquia da Pisídia, como está em Colossenses 4, 10 ao 14. Era culto e também era um médico. Ele ligou-se profundamente a Paulo e também acompanhou nas trechos da segunda e da terceira viagem missionária do apóstolo, como está em Atos, aqui no capítulo 16, do versículo 10 ao 37. No ano 60, então, foi para Roma com Paulo, como a gente observa aqui em Atos, no capítulo 27, do versículo 1 ao 28.
e ficou com ele durante o seu primeiro cativeiro, como está em Colossenses capítulo 4, versículo 4, como também está em Filemão, aqui Colossenses capítulo 4, versículo 14, e acompanhou Paulo no seu segundo cativeiro, como está em 2 Timóteo capítulo 4, versículo 11. Então, o texto ele foi escrito em grego, numa linguagem culta, era uma afinidade com a linguagem da doutrina de Paulo, que foi escrita por volta do ano 70, como se escreveu para os pagãos, com os cristãos, ou seja, escreveu para os cristãos convertidos ao cristianismo, principalmente os gregos. Ele não se preocupou com o que se interessava aos judeus. Então, muito bem. Então, Mateus ele mostra os judeus como mestre notável pelos seus irmãos. Ou seja, de Moisés a Marcos, então compreende-se sobre a história admirável, o leão da tribo de Judá, como está em Apocalipse capítulo 5, versículo 5. Então, Lucas ele detém mais aqui nos traços delicados e misericordioso da alma de Jesus. Então é o evangelho da salvação e também da misericórdia, é também conhecido também como evangelho do Espírito Santo e da oração, e também não deixa de ser também o evangelho da pobreza e da alegria e dos pequenos humildes e que colocam a confiança toda em Deus. Então, muito bem. Então, o evangelho de João. Bom, para João era filho de Zebedeu e Salomé, como está em Marcos capítulo 15, versículo 40. O irmão, ou seja, o irmão de Tiago maior, como está em Marcos, como está aqui em Marcos capítulo 1, versículo 16 ao 20, testemunhou tudo o que narrou com um profundo conhecimento e é o discípulo que Jesus mais amava, como está em João capítulo 21, versículo 40. E este evangelho foi escrito em cerca dos anos 95 e 100, aproximadamente na década de Cristo. Então, provavelmente em Éfeso, onde João residia. Muito bem. João não quis repetir o que os 3 primeiros evangelhos já tinham narrado, mas usou estas fontes e escreveu o evangelho profundamente meditado e também teológico, ou seja, dos quais e histórico também como os outros. Contudo, não cedeu à convicção ou fantasia sobre o mestre, mostrando inclusive dados melhores do que os outros, mas os evangelhos não têm apresentado essa doutrina. Ele quis fortalecer os cristãos quanto aos primeiros heresias que já surgiram, principalmente o gnosticismo, que negavam a verdadeira encarnação do verbo, e Cerinto e Abion também, ele negava a divindade de Jesus ensinada a heresia, sobre a qual o Espírito Santo dissera sobre Jesus no batismo, mas deixara na paixão o evangelho profundamente importante para a teologia dogmática, de que sacramental, sacramente e especialmente. Então, ou seja, existe aqui várias heresias, como algumas seitas como essênios, como os zelotes, como os escribas, são várias seitas da época que lutaram contra o crescimento do cristianismo, principalmente os saduceus, os herodianos, enfim. Eu gostaria que vocês interassem nesse assunto, porque esse assunto está aqui na apostila, tá bom? Não vou entrar aqui sobre a seita, porque senão essa aula fica muito longa, beleza? Mas eu gostaria que vocês, em detalhe, lendo a apostila, que comenta aqui sobre essas seitas que nega, e ficar atento quanto a isso. É importante vocês conhecerem essas seitas que bateu duro na igreja primitiva do primeiro século. E até hoje, muito bem. O Atos dos Apóstolos, não há dúvida que os escritos por São Lucas, médico e também companheiro de Paulo, conta a história da igreja desde o Pentecoste, guiada pelo Espírito Santo até chegar em Roma com Pedro. Então, Pedro e Paulo.
Então, o testemunho mais antigo que Lucas é o autor de Atos é o chamado Canon Maritório, do século II, que é um canon muitíssimo conceituado. Então, Teofilacto, em 1708, na década de Cristo Jesus, ele dizia que os evangelhos apresentavam os feitos do Filho, ao passo que os Atos descrevem os feitos do Espírito Santo. Então, o livro se divide em duas partes, uma que é marcada pela pessoa de Pedro, como está em Atos capítulo 2, versículo 1, e a outra marcada de Paulo, como está em Atos capítulo 3, versículo 8. Pedro, ele leva o evangelho de Jerusalém a Judéia e Samaria, chegando até a conversão marcante do povo pagão, que eram batizados, como era Cornélio, como está em Atos capítulo 10. Então, é o que abriu a porta para a igreja, os não-judeus. Paulo, ele promove, então, a evangelização dos gentios, mediante 3 viagens missionárias de grande ponta e de grande importância. Do capítulo 15 é a ligação entre as duas partes do livro, mostrando Paulo junto a Jerusalém. No ano 49, no importante concílio de Jerusalém, que aboliu a circuncisão e reconheceu que o reino de Deus é para toda a humanidade. Que coisa maravilhosa, hein? Então, as proezas de todos os apóstolos foram escritas num livro de Lucas, como dedicatória, excelentíssimo Teófilo, cristão da época. Então, reconheceu todos os seus fatos particulares que desenrolam sobre os seus olhos e os pôs em evidências, deixando então de lado o martírio de Pedro e a viagem de Paulo na cidade de Roma, como eu até comentei aqui com vocês aqui na aula anterior a esta, que está nesse mesmo link, nesse mesmo canal, onde eu comento sobre as cartas paulinas, que as cartas chegou até Espanha, quando eu comentei sobre as cartas paulinas. Então notamos que no início dos Atos dá uma sequência lógica ao final do Evangelho de Lucas, e ambos são dedicados a Teófilo, além de que o estilo e o vocabulário são parecidos segundo São Jerônimo, em 349 e 520 na década de Cristo. Então, os Atos foram escritos em Roma, na língua grega, quando Lucas estava ao lado de Paulo, prisioneiro por volta do ano 63. Então, os Atos dos Apóstolos são, portanto, um dos primeiros livros da história da igreja nascente, escrito por uma testemunha ocular dos fatos que narrou de maneira precisa e sóbria. E aí podemos observar e também conhecer o rosto da igreja do primeiro século, a sua organização, e aí vai, tá? E é o Evangelho do Espírito Santo. Muito bem. Então aqui eu comento aqui, falando sobre as cartas de Paulo. O Saulo nasceu em Tarsus, na Sicília, na Ásia Menor. No início da era cristã, de família israelita, muito fiel à doutrina e à tradição judaica, seu pai comprara a cidadania e também que era possível naquele tempo. Então Saulo, ele nasceu como cidadão romano, legalmente. Aos 15 anos de idade, foi enviado para Jerusalém, aonde recebeu a formação do rabino Gamaliel, como a gente já comentei essa aula aqui, como Atos capítulo 5, versículo 34, e foi formado na arte rabínica de interpretar as escrituras, e deve ter aprendido a profissão de curtidor de couro e de celeiro por volta do ano 36, e era severo e perseguidor dos cristãos, mas se converteu
espetacularmente quando o próprio Senhor apareceu na entrada de Jerusalém quando ele ia para caminho para Damasco, quando ele foi batizado por Ananias. Em seguida permaneceu no lugar perto de Damasco chamado Arábia. No ano 39 se encontrou-se com Pedro e Tiago em Jerusalém, como está em Gálatas capítulo 1 versículo 18, e depois voltou para Tarsis, como a gente observa aqui em Atos capítulo 9, do versículo 26 e 30. Ou seja, ele acabrinhado, vamos usar essa palavra aqui, pelo fracasso do seu trabalho em Jerusalém, e ali ficou por cerca de 5 anos, até o ano 43 dessa época. Barnabé, Barnabé, que era discípulo de Antioquia, uma importante comunidade cristã fundada por Pedro, levou para lá em 44. Paulo e Barnabé são encarregados pela comunidade de Antioquia para levar a ajuda financeira aos irmãos pobres de Jerusalém no ano 45, por inspiração do Espírito Santo. Paulo e Marcos, eles foram evangelistas para pregar aos gentios, que a primeira viagem durou cerca de 3 anos, que foi de 45 e 48, percorrendo a ilha de Chipre, a parte da Ásia Menor, no ano 49. Então Paulo e Barnabé vão a Jerusalém para o primeiro concílio da igreja para resolver a questão da circuncisão surgida em Antioquia. A segunda viagem foi de 50 a 53, durante a qual Paulo escreveu em Corinto as 2 cartas aos Tessalonicenses, como a gente observa aqui em Atos capítulo 15, versículo 36. São as primeiras cartas de Paulo, e a terceira viagem foi de 53 a 58, e neste período ele escreveu as grandes epístolas Gálatas, e 1ª e 2ª Coríntios, Efésios, e 2ª Coríntios em Filipos, e aos Romanos em Corinto. No final, queridos irmãos, desta viagem, então Paulo ele foi preso por ação dos judeus, entregue ao atributo romano Cláudio Lísias, que o entregou ao procurador romano Félix em Cesareia. Aí Paulo ficou preso por 2 anos, que é 58 a 60, aonde apelou para ser julgado em Roma. Ele tinha então direito a isto por ser cidadão romano. Partiu de Cesareia no ano 60 e chegou a Roma em 61, após sérios naufrágios perto da ilha de Malta. Em Roma ficou preso domiciliar até 63, e neste período ele escreveu as chamadas cartas do cativeiro, que é Filemão, Colossenses, Filipenses, Efésios. E depois desse período, Paulo ele teve de ser libertado e ido até Espanha, aos confins do mundo, como a gente observa aqui em Romanos capítulo 15, verso 24. Como era o seu desejo, e deve ter voltado da Espanha para o Oriente, quando ele escreveu as cartas pastorais a Tito e também a Filemão. Por volta do ano 64, 66, foi novamente preso em ano 66 e no Oriente enviado a Roma, sendo morto em 67, face à perseguição de Nero contra os cristãos desde o ano 64. Paulo, ele foi um dos homens mais importantes do cristianismo e deixou uns 13 cartas, 13 epístolas, a qual eu já comentei aqui na aula anterior. Muito bem. As cartas aos Tessalonicenses. As 2 cartas têm como tema principal a segunda vinda de Jesus, que é parósia, e que os primeiros comunidades cristãs operavam para um breve
Ou seja, Paulo então ele demonstrou à comunidade para a importância da vigilância. As cartas do apóstolo, depois delas, falam mais do Cristo presente na igreja do que na segunda vinda. Então, Tessalônica era porto marítimo muito importante da Grécia, onde havia forte secretismo religioso, decadência moral. Havia uma colônia judaica na cidade e era na sinagoga que Paulo ele começava a pregar o evangelho e havia dúvida sobre o iminente volta do Senhor. Por isso que nós esperamos a eminência, o retorno de Jesus para buscar nós a qualquer momento, que é o arrebatamento. Muito bem. Então, na segunda carta de Paulo, ele retoma o mesmo assunto, exortando os fiéis a trabalharem, uma vez que ninguém sabe a data da vinda do Senhor. Então, as cartas devem ter sido escritas por volta do ano 52, quando estava em Corinto, durante a sua segunda missionária pela Ásia. Queridos irmãos, até aqui deu para vocês entender, ter uma noção. É bem complexinha essa aula, porque é muita história. Isso aqui é para quem gosta de história. Mas me acompanhe aqui para que estou findando aqui a participação minha nesta aula de introdução ao Novo Testamento, e que a aula é a aula 2. E vamos continuar. Então, a carta aos Gálatas. Paulo então visitou os Gálatas na sua segunda e na sua terceira viagem missionária. É hoje a região de Ankara, na Turquia. A carta foi escrita por volta do ano 54, quando Paulo estava em Éfeso, onde ficou ali por 3 anos. O motivo da carta são ameaças dos cristãos oriundos do judaísmo, que querem abrigar ainda a observância da lei de Moisés. Então, Paulo ele mostra que a fé em Jesus é que salva e não a lei. E exorta os Gálatas a viver as obras do Espírito e não as obras da carne. E essa carta é também um documento autobiográfico de Paulo, além de ser um documento de alta espiritualidade. Muito bem, então aqui estou comentando aqui os livros da Bíblia e as suas historicidades. Me acompanhe porque está muito bom, estou terminando. Carta aos Coríntios. Corinto ficava na Grécia, região chamada Acaia, que no ano de 27 a.C., aliás, no ano 27, na década de Cristo, César Augusto, imperador romano, fez de Corinto uma capital da província romana de Acaia. Foi nesta cidade portuária, russa e decadente moral, que Paulo fundou uma forte comunidade cristã na sua segunda viagem, né? Ou seja, aí encontrou então um casal que é Átila e Priscila, que muito ajudou. Então Paulo ficou 1 ano em 6 meses na Grécia, e daí escreveu para os Coríntios. A primeira carta contém sérias repreensões, ou seja, repreensões dos pecados da comunidade, e é também das divisões e a imoralidade. E em seguida, dá resposta às questões propostas sobre o matrimônio, a virgindade e as carnes imoladas e aos ídolos, e também a algumas assembleias de orações, a ceia e a ceia, enfim, queridos. Ressurreição dos mortos e etc. E aí vai. É uma lista. Então é uma das cartas mais, ou seja, mais em termos de doutrina e também disciplina. Nós não vamos encontrar uma outra carta como tão completa como as cartas de Corinto. Então a segunda carta é bem diferente da primeira. Não é tanto doutrinária, mas trata-se das relações de Paulo com a comunidade
e desfaz mal entendido, inclusive, e fez a sua defesa diante de algumas acusações sérias que recebeu dos cristãos judaizantes. E nessa carta, Paulo, então, ele mostra a sua alma, o seu sofrimento, a sua angústia pelo reino de Cristo, que assume na frase, e é na fraqueza do homem que Deus ele manifesta toda a sua força, como está em 2 Coríntios, capítulo 12 e verso 9. Muito bem. A carta aos Romanos. A carta aos Romanos é bem diferente, queridos irmãos, das outras cartas de Paulo, pelo fato de ser uma comunidade cristã que não foi fundada por ele, mas por Pedro. Essa carta ela foi escrita no final da terceira, ou na terceira viagem missionária, tá beleza? Na terceira viagem missionária. Então Paulo em Corinto, do foto do ano 57, 58, ele foi preparar a sua chegada em Roma. Então é uma carta onde temos aqui o ponto mais elevado da elaborações teológicas do apóstolo. Não se trata assim de assuntos pessoais, mas de vida cristã. A justificação por Cristo que nos fez ser e viver como filhos de Deus, e mostra a lei de Moisés como algo provisório na história do povo judeus. Então o ponto alto da carta é o capítulo 8, onde mostra que a vida cristã é uma vida conforme o Espírito Santo que habita em nós. E isto nos leva à santificação, vencendo as obras da carne, levando-as à transfiguração no dia da ressurreição universal. Tudo foi preparado por Deus Pai, que nos fez filho no seu Filho, a fim de dar a Cristo muitos irmãos por herdeiros de glória do primogênito, como está em Romanos capítulo 8, do versículo 14 ao verso de número 18. Epístolas de cativeiro. Então, as epístolas do cativeiro, essas cartas são as escritas a Filemão, aos Colossenses e aos Efésios e aos Filipenses. Cada uma delas apresentam Paulo prisioneiro, como a gente observa em todo esse contexto. Trata-se do primeiro cativeiro em Roma. Paulo, então, ele esteve preso em Filipos, em Jerusalém, em Cesareia e em Roma, que foi a segunda vez. Então, beleza. Então, a carta a Filemão. Quanto Paulo ele estava preso em Roma pela primeira vez, entre o ano 61 e 63, ele foi procurado por um escravo Onésimo, que fugia de seu patrão Filemão em Colossos, e procurou abrigo em Roma pela legislação judaica. Os escravos fugitivos não deveriam ser devolvidos ao dono, como observa aqui em Tito, capítulo 23, verso 16, ou seja, Deuteronômio também, Deuteronômio, voltando aqui, versículo 16, diferente da lei romana que protegia o patrão. Paulo, então, ele resolveu escrever a Filemão sobre Onésimo, que pela caridade de Cristo receba o escravo não só como escravo, mas como irmão em Cristo. É a primeira declaração de direitos humanos no cristianismo. Que coisa maravilhosa, hein? Muito bem, por isso que é bom ter carta branca. E Paulo tinha com Filemão, e Filemão recebeu o seu escravo de volta não como escravo, e ele recebeu Filemão de volta, Onésimo não como escravo, mas recebeu Onésimo como irmão em Cristo. Muito bem. Então, carta aos Filipenses. Filipos era uma grande cidade fundada por Filipe II, pai do imperador macedônico. Então, existe vários Filipes na Bíblia, aproximadamente 4 Filipe na Bíblia, tá bom? Interessante que você vai digitar aqui Claudine Santos. No meu canal eu tenho a aula sobre os 4 Filipes da Bíblia, tá? Falo os 2 Filipes,
o filho de Herodes, o Filipe Evangelista e o Filipe Apóstolo, tá bom? Entra lá, Claudine Santos, e assista essa aula. Vamos continuar aqui na nossa aula, beleza? Então, o imperador Romano Augusto, ele transformou um importante porto avançado de Roma, como está em Atos capítulo 16 e versículo 12. Então, durante as suas viagens, Paulo esteve 3 vezes em Filipos e fez parte de laços de amizade com os cristãos ali, que estavam ali. E esta carta é chamada Carta da Alegria Cristã, por repetir 24 vezes esta palavra aos filipenses que sofriam perseguições com ele na prisão. Alegrai-vos sempre no Senhor. E repetindo várias vezes, alegrai-vos sempre. Como está em Filipenses capítulo 4, versículo 1. Nada pode tirar a alegria daqueles que confiam em Cristo Jesus, mesmo estando preso. Então, carta aos Colossenses. Colossos era um notável centro comercial que ficava na Frígia, na Ásia Menor, a 200 km de Éfeso, próximo da Laodiceia e Eurápolis. Paulo então esteve ali por 2 vezes na região da Frígia. O motivo dessa carta aos pregadores de doutrinas estranhas, provocando então um secretismo religioso no meio do povo, então como elemento judaico-cristão, então os prognósticos, Paulo fala sobre do primado absoluto de Jesus Cristo em uma linguagem que os gnósticos entendiam a ponto alta da carta, e ou seja, o hino cristológico, como a gente observa aqui em Colossenses capítulo 1, versículo 15 ao 20. Demonstra então demonstra Cristo como o primeiro e o último, o Senhor absoluto no plano da criação e também da redenção. Muito bem. Carta aos Efésios. Efésios era a capital da Ásia Romana, ou seja, proconsular e também famosa, onde a sua cultura é a deusa Artemis. Ali então Paulo, ele teve durante 3 anos. Então a carta ela não trata-se de assuntos pessoais, mas teológico. É um pouco parecido com a carta aos Colossenses, a fim de combater os erros de doutrinas que também ali começavam a surgir. Paulo, então, ele mostra a importância da igreja, um só Deus e Pai de todos, como está em Efésios capítulo 4, versículo 4. E é de importância a beleza ímpar, o prólogo da carta, que apresenta um ritmo de oração graças à Trindade Divina. Muito bem. Epístolas pastorais. As cartas de Timóteo a Tito são cartas que Paulo escreveu a Timóteo, 2 e 1 a Tito, no final de sua vida, na última ida ao Oriente. Então, antes de ser preso e enviado a Roma pela 2ª vez, por volta do ano 65, Paulo então deixou Timóteo em Éfeso e Tito na ilha de Creta, no Mediterrâneo. Então o que acontece é que, como um bispo, a carta ela é cheia de recomendações sobre pastoreio das ovelhas e especialmente no combate às falsas doutrinas, ou seja, também de dar as orientações sobre as organizações da vida da igreja. Então, normas que até hoje são norma segura para a edificação, para indicações de diáconos, presbíteros e bispos. São cartas de um valor imenso para a igreja. Muito bem. Então, carta aos Hebreus. E, queridos irmãos, já estou indo aqui para a conclusão dessa aula, tá bom? Estou terminando essa aula. Então, a carta aos Hebreus, até 50 anos atrás, dizia que essa carta era de Paulo. Mas com os novos estudos de hoje, não se afirma o mesmo. Contudo, é uma carta canônica, é a palavra de Deus. O grande escritor cristão de Alexandria, Orígenes,
235, 234 na década de Cristo, admitia que Paulo fora o autor da carta, mas não, mas ele explicava a diferença entre os estilos das demais cartas do apóstolo. Contudo, o conteúdo da carta não é paulina. Ainda que alguém quer mencionar Paulo, mas aonde a Bíblia cala, nós não devemos falar. Então a carta é dirigida aos hebreus convertidos ao cristianismo, especialmente aos sacerdotes judeus convertidos, ameaçados pelas perseguições que começaram por volta do ano 64, quando Nero, talvez esses sacerdotes convertidos tivessem desanimados ou tentado a voltar ao judaísmo. Então, o autor da carta ele escreve a fim de fortalecer eles na fé e a certeza da mensagem do Senhor Jesus Cristo. O objetivo da carta é mostrar a primazia da nova aliança em Cristo Jesus sobre a antiga aliança, e aparece aí uma verdadeira cristologia que mostra Cristo como homem, também como Deus. A carta foi escrita por volta do ano 64, 66, e devemos lembrar, em 70, o general romano Pompeu distribuiu, volta aqui, o general Tito, ele destruiu o templo com suas tropas romanas e invadiu, e foi uma grande catástrofe. Uma grande catástrofe, voltando aqui, que o general Tito destruiu Jerusalém. Então aqui nas epístolas, a gente pode observar aqui a carta de Tiago. A gente vai ver que também aqui as cartas de 1ª e 2ª Pedro, 1ª e 2ª e 3ª João e Judas, são chamadas de universais, porque não eram difundida apenas a uma comunidade, mas como a de Paulo e mais muitas das comunidades da Ásia Menor. Muito bem. A carta de Tiago, escrita pelo apóstolo Tiago, o menor filho de Alfeu, com que Paulo se encontrou em Jerusalém, não deve ser confundida com o Tiago maior, o irmão de João, que foi martirizado no ano 44. Antes dessa carta ter sido escrita, queridos irmãos, Tiago, o autor da carta, se tornou famoso bispo de Jerusalém. A carta é dirigida a 12 tribos da dispersão, como está em Tiago capítulo 1 e verso 1. Acredita-se que tenha sido escrita por volta do ano 50. Trata-se da importante obras em que a frutificação da fé dessa carta e a igreja compreendeu as veracidades e a unção, como está em Tiago no capítulo 5, versículo 14. Então, as cartas de João ou destinatários são os fiéis oriundos do paganismo. A primeira carta mostra que Jesus é o Messias, contra os falsos pregadores que negavam que a redenção tinha acontecido pelo sangue de Cristo. Era a influência do pré-gnosticismo, e principalmente apresentadas por um tal Cerinto e Abion na mesma carta. Então parece a excelência do amor cristão como uma mensagem fundamental do Evangelho. Muito bem, então na segunda carta de João ele é chamado de ancião, que mostra a dignidade do autor, e também um título que os discípulos lhe deram quando ele vivia em Éfeso. O assunto é amor de Deus, o perigo do anticristo já em ação, e o amor e a verdade, e aí vai. Então, a terceira carta foi escrita em um certo... Gaio, na edificada, ou louvava as suas belas ações em favor da igreja. Muito bem. A primeira carta de Pedro, aos destinatários da primeira carta de Pedro, foram os cristãos da Ásia Menor, Ponto da Galácia, Capadócia, Betínia, e aí vai. Convertido então ao paganismo, o objetivo era fortalecer a fé cristã e nessas comunidades que sofriam perseguições, atribulações
mostra então que a fecundidade do sofrimento e a grandeza da imitação da paixão do Senhor, e fala também da dignidade sacerdotal do povo cristão, queridos irmãos. Então, na descida de Jesus, a mansão dos mortos e a sua ascensão aos céus, ensina-lhes a responder aos provocadores da fé com paciência e boa conduta. Pedro então teve ter escrito em Roma, nos anos 63 e 64. Muito bem. Então, as epístolas de Judas e 1 e 2 Pedro, Judas, ele é o irmão de Tiago, o primeiro de Jesus, segundo a tradição escrita por Egesipo, escritor judeu do século II. Ambos eram filhos de Cleópatra, discípulo de Maús. Lucas 24, Judas escreve então para os cristãos oriundos da paganismo, ameaçado por volta dos falsas doutrinas e que eram comuns em toda a Ásia Menor, onde se negavam a divindade de Jesus e juravam os anjos e zombavam das verdades pregadas pelos apóstolos e acusavam divisões na comunidade, e o pregnoticismo estava presente na igreja. Então a carta de Judas tem grande semelhança com a segunda de Pedro, muita semelhança. Então a segunda carta de Pedro tem grande afinidade com a de Judas. Em ambos aparecem as mesmas expressões raras e as mesmas ideias, especialmente com relação aos falsos pregadores, às falsas doutrinas, e aí por isso houve dúvidas sobre o verdadeiro autor de 2 Pedro, mas a tradição preferiu atribuir a Pedro. Muito bem. Então o livro de Apocalipse, que findo? O imperador romano Domiciano, em 81 e 96, moveu forte perseguição aos cristãos, tendo de portação João, que era bispo de Éfeso, para a ilha de Patmos. Ao mesmo tempo, os cristãos eram hostilizados pelos judeus e guardavam a volta de Cristo, que não acontecia para livrá-los a todos dos males. Então foi nesse contexto que o apóstolo escreveu o Apocalipse, para confortar e animar os cristãos de inúmeras comunidades da Ásia Menor. Apocalipse no grego é apocalipsis, que significa revelação. Era um gênero literário que se tornou usual entre os judeus após o auxílio da Babilônia, em 587 e 535 na década de Cristo. E beleza? Então o que acontece aqui? Então ele descreveu como os fins dos tempos, onde Deus vai nos julgar os homens, vai julgar os homens, e essa intervenção de Deus abala a natureza, fenômenos cósmicos, com muitas simbologias e números. A mensagem principal do livro é que Deus é o Senhor da história dos homens, e o que acontece é que no final haverá uma vitória dos justos e mostrará a vida da igreja na terra como uma contínua luta entre Cristo e Satanás, mas que no final haverá um triunfo definitivo do reino de Cristo, no triunfo que implica na ressurreição dos mortos e renovação da natureza material. Então, as calamidades que são apresentadas não devem ser interpretadas ao pé da letra. Deus sabe e saberá, Deus sabe tirar todo o sofrimento da humanidade e a vitória final no bem sobre o mal. Este é um resumo total, breve, da introdução ao Novo Testamento, e que cada livro do Novo Testamento. Essa aula ficou um pouquinho longa, né? Mas eu fiz ela em uma aula só, e é isso aí. Vocês podem pausar, assistir ela quantas vezes. Um abraço, amigo, hoje e sempre, Claudine Santos. Yeah.